Seja muito bem-vindo ao canal Na Política. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui um especialista em advocacia eleitoral. Isso é um pouco difícil de ter uma agenda com uma pessoa desse calibre. E eu tenho a satisfação de receber hoje aqui o Caio Vitor Barbosa. Doutor Caio, seja muito bem-vindo aqui ao canal Na Política. Grande Daniel, satisfação estar aqui com você. Eu que acompanho o seu trabalho há tanto tempo, a gente estava aqui recordando quanto tempo a gente já se conhece. Eu até Mesmo errei as aqui, datas, né, doutor? mesmo aqui à distância geográfica, mas é sempre uma satisfação poder discutir com você sobre eleições. O senhor está em Natal ainda, morando? Natal, Rio Grande do Norte. Oh, Estou que aqui na beleza. capital, na Noiva do Sol. Na Pôr do Sol, que ótimo. Eu não conheço o Natal ainda. Estou te devendo essa visita aí. Pois deveria. Eu preciso de agente para vir para cá. Doutor, ano de eleição, as regras mudam a cada eleição e eu acredito que hoje essa aula vai ser muito produtiva, principalmente para quem ainda não se atualizou, não sabe as regras do jogo. Inclusive, elas estão mudando dia após dia, né? Nós conversávamos essa semana até sobre inteligência artificial, vai ter que ter um... A gente fala disso depois, né? Vai ter que ter um selo aí, vamos dizer assim, de criado com inteligência artificial. Bom, doutor, uma das dúvidas mais corriqueiras, acho que a gente pode começar com essa, é o que os partidos vão enfrentar nessa eleição, que talvez não enfrentaram em 2020, que é a quantidade de candidatos possíveis de colocar e também a questão aí do gênero, né, que já era antes, né, mas teve também uma ampliação de aspecto aí, não sei te explicar o termo jurídico, né, mas de etnias, vamos dizer assim, né, nessa eleição. Em termos gerais, o que que na prática isso afetou os partidos para essa eleição, doutor? Daniel, tem duas questões relevantes nisso. Primeiro é que na reforma eleitoral de 2021, mudou a regra sobre essa questão do número de candidatos nas eleições proporcionais. Como era antes? Antes você podia, o partido, né, já não tinha mais coligação na proporcional, o partido poderia lançar 100% mais 50%. Então, 150% do número de cadeiras. Vamos Agora, explicar qual é a isso regra? em termos básicos antes de tu avançar. O que que seria esse 100%, doutor? Para quem nunca ouviu falar Cento e disso. cinquenta por cento. Vamos lá, se eu tivesse 10 cadeiras numa determinada Câmara Municipal, eu poderia lançar 15 candidatos. Não é? Ou se eu tivesse 9 cadeiras, eu poderia lançar 14 candidatos. Com a mudança da regra em 2021, qual foi a regra que foi aplicada? A regra agora é 100% do número de cadeiras mais um. Então, vamos de novo para o exemplo. No exemplo de 9 cadeiras. Se eu tenho 9 vereadores, 9 cargos de vereadores em disputa, agora eu só vou poder lançar 10 candidatos, que é 100%, 9 mais um. Então, eu posso lançar 10. Então, vai ter uma redução do número de candidatos, Daniel. Eu acredito que nessa eleição vai ter uma redução do número de candidatos, e o que deve acontecer é que nós teremos candidaturas mais competitivas. E tem uma outra questão também, que são as federações, que agora nós temos, salvo engano, são 3 federações, né, existentes, e aí as federações, antes, cada partido lançava individualmente seus candidatos. E agora a federação ela pode lançar no conjunto esse número de vagas. Então, a federação conta como se fosse um partido só. Como se Então, fosse uma coligação, isso? isso, o que antes era uma Hum. coligação. Então, vamos lá do exemplo PT, PV, PCdoB. Antes o PT poderia lançar X número de candidatos, PV X número de candidatos, PCdoB X número de candidatos. Agora, os três têm que juntos lançar o máximo de candidatos possível. Então, se, por exemplo, na eleição de 2020, PT podia lançar 15 candidatos, PV podia lançar 15 candidatos, PCdoB podia lançar 15 candidatos, agora PT, PV e PCdoB só vão poder lançar os três juntos 10 candidatos.
Mas Então, não é obrigado fazer essa coligação, né? Pode ser chapa pura. é porque no caso eu estou falando da federação. Uhum. Não Mas um pode mais partido pode coligação. colocar os seus candidatos 100% mais um. Por exemplo, aí nós temos aqui uma Câmara com 9 vereadores. Se não Certo. mudar a legislação, eles podem colocar 10 candidatos, certo? Então, Isso. cada partido pode colocar 10 candidatos a vereadores. E se ele Isso. quiser fazer essa junção, que essa federação, que seria uma coligação, entre aspas, aí fica proporcional a esse número 10 aí de candidatos. É isso, né? Isso. A federação vai poder lançar esses 10 candidatos. E aí eles têm que discutir internamente de onde virão esses candidatos, de qual partido. Mas a federação tem esse limite de 10 candidatos nesse exemplo que a gente está dando. Então, tem essa limitação. Como tem alguns partidos que estão federados, né, que se juntaram em federação, os partidos vão ter, esses partidos federados vão ter que se adequar ao limite que já foi reduzido. Então, a tendência, Daniel, é ter menos candidaturas, mas mais candidaturas competitivas. Sabe aqueles candidatos que eram lançados só para se perder, perdeu, bota aí para completar. A tendência Número é de que isso cotas, não tenha aquela mais. coisa toda, né? Oi? Às vezes colocavam, por exemplo, mulheres laranja aí só para Ah, isso é complementar. outra questão que você, inclusive, tocou aí. E isso é importante. Por quê? Porque, principalmente, agora em 2022, né, 2021, 2022, finalzinho de 2021 e 2022 todo, o TSE julgou dezenas de processos sobre candidaturas laranjas, assim, endurecendo o entendimento em relação a isso. Então, as candidaturas consideradas laranjas, diversas chapas tiveram os votos anulados, diversos candidatos tiveram os mandatos cassados e muitos ficaram inelegíveis também, em virtude da existência de candidaturas laranjas. Em Porque termos o jurídicos, o que que o tribunal entendeu ser uma candidatura laranja? aquelas candidaturas, primeiro, zero ou inexpressivo número de votos, pouca movimentação de recursos financeiros ou nenhuma movimentação de recursos financeiros, é, e não realização de atos de campanha. Esses foram os três principais elementos considerados na definição do que seriam candidaturas laranjas. Né? E aí ainda tem uma discussão, aquela candidata que desiste, etc. Tem essas discussões, caso a caso, particulares, mas regra geral são isso. É, obviamente, uma candidata não teve uma votação expressiva, mas ela fez atos de campanha, teve dinheiro que foi aplicado na candidatura dela. Então, isso quer dizer que não é uma candidatura laranja. Mas esses são os parâmetros que a jurisprudência é o entendimento, né? O entendimento Uhum. que o TSE firmou a partir das eleições de 2020. Mas isso teve uma mudança, principalmente depois que o ministro Alexandre de Moraes assumiu a presidência do TSE, foi uma bandeira para ter um combate firme e até mesmo o tribunal disse várias vezes para que se visse de exemplo para as eleições de 2024. Doutor, e o que que mudou para a questão das representação de gênero, tanto homem quanto mulher? O que que a regra está falando agora? A regra continua a mesma das eleições anteriores. O que aconteceu foi ter essa fiscalização maior. A regra é 30% do número de candidaturas lançadas. Então, por exemplo, se eu vou lançar 9 candidatos, 30% de 9 dá 3, eu tenho que lançar pelo menos 3 candidaturas, eu tenho que lançar pelo menos 6 homens e pelo menos 3 mulheres, tá? E E quando é aí a 10, regra quando é, fica assim meio quebrado, vai para cima ou vai para baixo? todo número quebrado arredonda para cima. Então, toda fração, se deu lá a fração 0,1, arredonda para cima. Nessa questão do cálculo de gênero. Sempre arredonda para cima.
Essa regra é importante, porque se der um cálculo lá de 4,1, ela arredonda para 5 o número mínimo de candidaturas. E aí é aquela questão, tem que ser candidaturas efetivas, não pode ser mais aquelas candidaturas, não pode mais não. Na verdade, nunca pôde. Só que agora a Justiça Eleitoral está fiscalizando de forma mais incisiva essa questão das candidaturas fraudadas. E, Daniel, o que aconteceu foi, assim, o pessoal perdeu a mão, né? O que aconteceu foi um grande número de fraudes. Tem a gente que estava lançando candidaturas, colocando no sistema foto da internet, que, assim, sem assinatura da candidata, criando candidatos. Então, a Justiça Tava Eleitoral, descabido o negócio. a Justiça Eleitoral teve que agir. E, assim, não é uma dor de cabeça. É o partido, quando for organizar, fazer, olha, o dinheiro que vem para as mulheres, dá para as mulheres gastam do jeito que elas quiserem, sabe? E quando elas fizerem campanha, vocês documentarem essa campanha. Dirigente partidário, não fez campanha, notifica. Por que não está fazendo campanha? O dinheiro não foi para você? Por que você. Tá? Fazer coisas para se proteger a direção partidária e mostrar que aquela candidatura é efetiva. Então, são assim, nunca pôde. O que está acontecendo agora é que a Justiça Eleitoral está fiscalizando de forma mais Doutor, a incisiva. gente já vai chegar nessa questão dos fundos eleitorais e partidários. Eu queria conversar contigo antes para nós fechar isso. Teve uma mudança na questão de negros e pardos. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa cota adicionada a essa campanha? Sim, isso aconteceu também a partir das eleições de 2022, né? E o que foi, qual é a novidade? A novidade é que os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral têm que observar a quantidade de candidaturas negras e pardas de uma campanha eleitoral e ser proporcional a esse número de candidaturas. Então, se num determinado partido, em determinado município, lança 10% de candidaturas de pessoas negras e pardas, ela tem que destinar pelo menos 10% dos recursos do fundo partidário para aquela para pessoas, candidatos com negros e pardos. O fundo eleitoral, ele é observado nacionalmente. Então, o órgão nacional tem que fazer o controle do número de candidaturas de pessoas negras e pardas e fazer a destinação desses recursos proporcionalmente. Então, isso foi uma decisão de 2022 do ministro Lewandowski e já foi aplicada na eleição passada e agora vai ser aplicada de novo, mas é básico. Tem que ser observado a proporcionalidade. E isso, o que é importante para os dirigentes partidários municipais? Levar em consideração a realidade, só vale se for aplicado o fundo partidário, tá? E o fundo eleitoral, o órgão nacional tem que destinar os recursos e orientar qual percentual vai ser aplicado é, para candidaturas de pessoas negras e pardas. Doutor Caio, só me corrija se eu estiver errado, mas eu ouvi falar que quando há o pedido numa convenção partidária de uma pessoa negra ou parda, ela teria preferência da sua cadeira, ou seja, da sua disputa ali para entrar na chapa. Isso tem alguma coisa na legislação que Não, não? não, tem não. A legislação não estabelece isso. O partido tem autonomia para dizer, em relação à cor, né, e raça, quais candidatos vai lançar. Não tem uma Então, isso não se obrigatoriedade. aplica como a regra de gênero. Então, a regra de Não. gênero é uma coisa, negros e E, pardos não tem nada a ver, a pessoa, ela não tem vantagens perante uma pessoa branca de conquistar sua cadeira, por exemplo. Então, isso é de fake. ter uma reserva de candidaturas, não. Não tem. Ótimo. O que a legislação diz o que a jurisprudência estabeleceu e a resolução diz se os recursos para a campanha têm que ser proporcional às candidaturas. Então, se eu tenho, vou dizer não, 10% de candidaturas de pessoas negras e pardas, o partido, em relação aos fundos, tem que aplicar pelo menos 10% desses recursos na candidatura de pessoas negras e pardas. Ficou muito claro, porque isso veio essa informação para mim de um dirigente partidário. Eu disse, não, vou perguntar para o advogado, porque isso está meio confuso, eu nunca tinha ouvido falar.
E agora o senhor esclareceu que não. Para a candidatura não existe vamos dizer, essa vantagem, entre aspas, né, de conquistar a sua vaga aí para disputar. Então, o que segue a regra anterior, então 30% de gêneros, né? Pode ser tanto para mulher quanto para homem, ou pelo menos 30% tem que ser de gêneros opostos. E quando a pessoa não tem uma identidade de gênero é, ah, diferente da do nascimento, vamos dizer assim, ela assume uma identidade diferente ao longo da sua vida. Existe algum tipo de cota nisso também ou não, doutor? Não, não. Na verdade, ela define como quer se identificar no registro de candidatura. Inclusive, ela pode mudar no registro de candidatura e vai valer o que está no registro de candidatura. Ela pode, inclusive, se ela, por exemplo, no cadastro eleitoral, se está identificado como homem e ela passou a se identificar como mulher, essa pessoa vai poder se identificar e vai valer aquilo que ela declarar no seu registro de candidatura. Óbvio, não pode existir uma situação de fraude, mas em sendo a situação que a pessoa, eu estou dizendo do gênero masculino, mas ela passou a se identificar como do gênero feminino, e o contrário também, vai valer a sua autodeclaração, aquilo que ela estabelece, como sua definição de gênero. E isso que vai contar na cota, então. Isso é o que vai contar na cota que está no Certo. registro de candidatura. Uma dúvida frequente aqui dos alunos, doutor Caio, é o seguinte: se eu for candidato, quanto que eu vou receber? Quanto que vai vir desse partido? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, sobre a representatividade dos partidos federais, enfim, toda aquela, aquele trâmite que existe, até para não criar tanta expectativa aí nos candidatos aí. Fique à vontade, doutor. Vamos lá. Está previsto, foi colocado na lei orçamentária, uma destinação de cerca de 5 bilhões de reais para Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Nossa, Caio, é muito dinheiro. Só que o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos? A gente deixou de ter um financiamento prioritariamente empresarial, hoje já tem um tempo que não pode mais financiamento empresarial, desde a eleição de 2016, e, em substituição, os fundos partidários foram aumentados e o fundo eleitoral foi criado na eleição de 2018 e vem aumentando. Mas só para se ter uma ideia, em 2014, a estimativa foi justamente de 5 bilhões de reais na eleição de 2014. Então a gente vai meio que igualar esse parâmetro agora, em termos nominais, né, sem correção monetária. Então, o que tem é, de fato, uma diminuição do número de dinheiro, né, do valor de dinheiro nas campanhas eleitorais. Teve isso drasticamente em 2016, 2018, e com essa recomposição dos fundos, foi melhorando a quantidade de dinheiro que tem. Obviamente, eu estou falando oficialmente, né? Seus alunos todos eles fazem campanha dentro da legalidade, de modo oficial, então a gente está falando do dinheiro que é oficial. Caixa 2 aí a gente não tem como dizer. É o que a gente Mas, espera, né, doutor? A gente está passando aqui é, orientações para fazer a forma correta, né? Cada um sabe o que faz da sua vida aí. mas aí esse dinheiro está igualando. Então, vai ter. Então, vai ter o fundo eleitoral, vai ser maior do que foi na eleição de 2020. E só que, como é que funciona isso? Primeiro, tem uma regra de distribuição entre os partidos. Aqueles que têm mais senadores, aqueles que têm mais deputados, vão receber mais dinheiro. Por isso, por exemplo, nessa eleição, vai ter mais dinheiro para o PT e para o PL, porque eles têm mais parlamentares federais. E aí, então, tem uma regra de distribuição entre os partidos. E, a partir disso, vai ter o partido recebe o valor nacionalmente do fundo especial e ele estabelece os critérios de distribuição, observando aquelas duas regras que a gente falou agora: o mínimo de candidaturas para mulheres e a proporcionalidade de negros e pardos. Ele tem que observar isso, mas ele estabelece qual candidato vai receber e qual candidato não vai receber. Então, pessoal, não tem obrigatoriedade do partido
destinar dinheiro para todas as candidaturas. Então, o que que a gente recomenda aos candidatos? Que ele faça um plano, né, um orçamento de sua campanha, não necessariamente contando com esse dinheiro, né? Se ele vier, é ótimo, que ele agrega ao seu projeto político. Mas aí, se não vier, você vai ficar dependendo da vinda desses recursos. Então, como tudo na vida, né? Como todo mundo que veio de baixo, a gente sabe, tem dois planos. O plano básico, se não vier o dinheiro, e o plano premium. Então você pode fazer dois planos para a sua campanha, o plano básico e o plano premium. Se não vier, eu vou fazer o plano básico. Eu vou conseguir dinheiro, eu vou destinar X% de recurso próprio, eu vou conseguir a arrecadação de tais e tais fontes e vou bancar a minha campanha. Se vier o recurso do partido, aí eu vou para o plano premium. Aí eu vou contratar mais lideranças, vou poder contratar mais militantes, vou poder ter uma estrutura melhor de som e etc. Vou poder impulsionar mais a candidatura nas redes sociais. Então, é esse planejamento que precisa ser feito, sabe, Daniel? Uhum. E quanto que o candidato pode gastar, mesmo que ele tenha dinheiro? Então, desde 2016, a gente tem os tetos, né? E aí esses tetos vão sendo atualizados. Ainda não saiu a atualização para 2024, o TSE deve fazer isso nos próximos dias, para definir a atualização dos valores. Eu acredito que não, o TSE vai deixar isso para junho, julho, ele vai pegar o que foi em 2020, os tetos, e atualizar para 2024. Então, mas se você quiser ter uma referência, você coloca lá, TSE, limite de gastos, campanha 2020. E aí lá no site do TSE, na área de eleições, você vai ver o limite de gastos que foi da campanha de 2020. Você pode ver, inclusive, no Divulga Cand Contas, que é o sistema do TSE de divulgação de candidaturas e prestações de contas. Lá vai ter uma área que você vai ver os limites de gastos. Qual é o limite mínimo, né? Um menor teto de gastos. Menor teto de gastos é cerca de 10 mil para vereador e cerca de 100 mil para prefeito, né? Esses valores já foram atualizados, eu não sei ao certo como é que ficou a atualização, mas na regra originária era isso, 10 mil para vereador e 100 mil para prefeito. Só que aí, isso é a regra, o teto mínimo, certo? Mas cada município tem seus limites porque tem a ver com o histórico da eleição que teve em 2012. Então teve o percentual que foi calculado e etc. E esse número é o histórico que baseia a realidade do município. Em tese, só para resumir, né? Então, cidades pequenas aí, né? Com seus 9 vereadores aí, né? Essas cidades menores, então, tem esse teto de 10 mil se fosse baseado na campanha anterior. Pode ser que atualize esse valor um pouquinho mais, Isso, né? E cidades maiores, obviamente, estou falando de vereadores, né? Obviamente o valor vai aumentar. E para prefeito, segundo você falou na campanha anterior, então foi na média de 100 mil para cidades pequenas, né, para cidades menores, e, obviamente, o valor é proporcional ao número de habitantes e eleitores desse município, né? Daniel, na verdade, não é nem proporcional ao número de habitantes. É mais porque tem cidades pequenas que na eleição de 2012 o gasto foi muito alto. E aí, em 2016, foi estabelecido a partir do gasto da eleição de 2012. Então, tem cidade pequena que tem muitos recursos e tem um limite maior, porque lá em 2012 teve uma campanha que movimentou muitos recursos e esse limite foi baseado originariamente a partir desses recursos que foram arrecadados na eleição de 2012. Perfeito. Então, assim, o valor exato é lá por junho, julho, que a gente vai saber. Mas até Isso, lá dá para ir se preparando, né? você pode ver essa referência de 2020, porque vai ser alguma coisa próximo, vai ser só corrigido o valor. O senhor comentou aqui numa aula nossa que é lá em 2020, se não me recordo a data agora, se era 2019 ou 20. O senhor falou que na época tinha sido lançadas essas vaquinhas de pré-campanha ou campanha eleitoral.
Isso está ativo ainda? Como é que funciona para um candidato? A partir de quando ele já pode começar a divulgar ou criar essa vaquinha, os sites especializados? Como é que ele descobre isso, doutor? A partir de 15 de maio, ele já pode fazer criar essas campanhas, ele vai poder. Como é que funciona? O TSE vai divulgar uma lista das empresas que estão cadastradas e habilitadas para fazer vaquinha eleitoral. E aí você vai entrar num desses sites, vai se cadastrar e vai criar uma campanha de arrecadação. E aí vai gerar uma página lá para você e você vai poder divulgar isso para as pessoas que são seus apoiadores. E esses apoiadores vão poder fazer doação de até 10% dos rendimentos que tiveram no ano anterior. E até R$ 1.064 eles fazem, pode usar cartão de crédito, pode usar Pix. Passou de R$ 1.064, ele tem que fazer por transferência bancária identificada. E aí, ele vai fazendo essa campanha de arrecadação, e a partir de maio, ele pode inclusive impulsionar essas campanhas, desde que seja ele próprio que faça essa campanha de impulsionamento. E aí ele vai recebendo os valores, os recursos. Quando chega na campanha eleitoral, o site vai transferir o dinheiro para a campanha e ele vai poder aplicar. Então, quem tem capacidade de mobilização, quem tem capacidade de argumentação, de arregimentação, é um meio importante de você fazer essa arrecadação. E já pode a partir de 15 de maio. E é interessante, é uma forma de você dizer, olha, estou divulgando, né, minha candidatura, E, minha obviamente, né, colaboração. doutor, essas plataformas também cobram pelo serviço. Então, você vai analisar aí qual plataforma é mais adequada a você também. Sim, sim, sim. Show. É. Doutor, vamos mudar o papo um pouquinho aqui. Para as pessoas que vão disputar uma eleição, principalmente prefeitos, né? Qual é a função de um advogado numa campanha eleitoral, só para pessoa que nunca foi candidata entender um pouquinho o seu papel aí, que você tem também os seus alunos que fazem esse trabalho, só para entender, mensurar um pouquinho desse trabalho. Daniel, eu digo que uma campanha ela tem quatro bases principais em termos de direção, certo? Eu digo que um candidato, né, ele é o cabeça, vamos dizer assim, a liderança principal, mas ele tem que ter, na minha visão, um coordenador político, né, tem que ter um dirigente político, porque muitas coisas, o candidato tem que estar aparecendo, pedindo voto, sorrindo e desfilando, na minha cabeça. Um administrativo diferente do político, porque o político ele vai estar articulando, vai fazer as, enfim, vai gerenciar grupo e tem que ter um administrativo. De onde vem o dinheiro? Quais são os recursos que a gente tem? Quem são as pessoas que a gente pode contar? Vamos arrecadar de onde? Vamos pagar quem? Vamos pagar como? Tem que ter um administrativo. E aí tem os dois, vamos dizer assim, técnicos: o advogado e o contador. O contador para a prestação de contas eleitoral, o administrativo vai passar as informações para ele do que arrecadou, do que gastou, e o contador vai lançar essas informações no SPCE. E aí tem o advogado. O advogado acompanha o candidato desde antes da campanha eleitoral e é o último a largar ele, porque o coordenador político acabou a campanha, ele pode dar tchau, se ganhou, fica no mandato, se quiser. O administrativo também acabou ali. O contador, em tese, faz a prestação de contas, vai embora. O advogado, ele fica desde antes da campanha, orientando ele. No registro de candidatura, acompanha o registro de candidatura dele para ver se o registro está ok, se precisa de alguma diligência, algum documento. Acompanha na campanha para orientar a arrecadação, gastos, contratos e etc. E depois acompanha ele no processo de prestação de contas eleitoral. Que para quem não foi eleito, isso é um detalhe importante, sabe, Daniel? Quem não foi eleito
tem que prestar atenção, porque não é o fato dele ter entregue a documentação da prestação de contas eleitoral que acabou a obrigação dele perante a Justiça Eleitoral. Essa documentação que ele entrega para o contador é para ser alimentado num processo de prestação de contas eleitoral que o advogado tem que ficar acompanhando. E aí qual é o detalhe? Daniel, eu tenho um processo de 2020 de prestação de contas eleitoral. Está sendo julgado agora. Nós estamos em janeiro de 2024, quase 4 anos depois. Agora, tu imagina se um candidato pega um advogado irresponsável, que não acompanha, o que tem de gente ficando sem quitação eleitoral, porque o advogado é que recebe a intimação da prestação de contas não vai para o candidato, não, vai para o advogado que ele constitui. Então, se você constitui um advogado que não é da área, que não é responsável, você pode ficar sem quitação eleitoral, aí não vai disputar eleições futuras, e você ainda, se recebeu dinheiro de fundo e não aplicou corretamente, não apresentou as justificativas corretamente, você ainda pode ficar obrigado a devolver esse recurso para a União. Um cara sai endividado, Daniel. Tu já imaginou? Ele recebeu dinheiro para gastar e esse dinheiro ele saiu com a dívida. Olha, tem gente aí saindo com dívidas milionárias, só o que eu estou vendo todos os dias. Gente Jesus. devendo 200, 300 mil de recursos de fundo que ele aplicou na campanha, só que não teve a prestação de contas direito e a justiça está determinando a devolução. E depois que acaba, vamos dar um salto à frente, só para entender. E depois que a pessoa foi eleita, fez o, teve a diplomação, assumiu o mandato, concluiu o seu mandato 4 anos depois. Aí, quanto tempo é julgado esse mandato, vamos dizer, se ele foi um mandato exitoso, vamos dizer, sem processo? Existe um time também nisso ou não, doutor? Existe, existe. Todos os processos, eles são protocolados ali até 15 dias úteis, 15 dias depois da diplomação. Então, diplomação ocorre ali até 18, 19 de dezembro, e aí como tem o recesso judiciário, você tem até, que vai até dia 20, então tem alguns processos que podem ser protocolados até o terceiro dia útil depois do dia 20 de janeiro. Resumindo, em janeiro já tem todos os processos que você pode responder, né, os processos cíveis, né, não penais. Penais podem surgir depois. Os processos cíveis já surgem ali até janeiro. Então, ele sabe quais são os processos que vão ficar para depois da campanha, ali até janeiro do ano seguinte. No caso nosso, aqui, 2024, em janeiro de 2025 é que o candidato vai saber, rapaz, eu ficou aqui pendente o processo de prestação de contas, se eu não fui eleito, ficou aqui, entraram contra mim contra a ação de impugnação, tem tantas apresentações, e aí você fica com esse acervo, vamos dizer assim. Durante a campanha também pode ter processo, né, doutor? Sim, 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 sim. Desde o registro de candidatura já pode surgir o processo. O Que tipo registro de de candidatura, processo é mais comum, assim, doutor? Só porque, para quem nunca entrou, às vezes a pessoa toma um susto com essa informação. pronto. Quais são os principais processos? Tenho o processo de registro de candidatura, já é um processo, tá? Eu faço o meu pedido de registro de candidatura e vai gerar um processo e aquilo ali tem que ser acompanhado e vai gerar uma sentença. Vai deferir ou vai indeferir o meu registro de candidatura. É aí, por exemplo, que vai ser analisado se a pessoa está inelegível ou não. E aí podem surgir as representações. As representações são principalmente pelo quê? Pelo descumprimento de regras de propaganda eleitoral. Então vamos dizer, hoje em dia não é mais possível pintar muro. Antes pintava-se muro, né, de propaganda. Hoje em dia não pode, eu tenho que colocar um adesivo, só posso fazer e tem as Daquele limites. tamanho, inclusive. Isso, tem os limites de tamanho, tem tudo. Então, vamos dizer que eu pintei um muro. Aí eu posso sofrer uma representação e pode gerar multa por ter feito uma propaganda irregular. Então, essas são as representações que geram multa. Então,
É dor de cabeça, né? Que você tem que gastar um dinheiro, mas são essas representações. Ou, por exemplo, eu divulguei uma pesquisa que não estava registrada. Essa, inclusive, é a multa mais alta, que é a partir de R$ 50.000. Então, tem que ficar atento com divulgação de pesquisa, tá? Vai divulgar pesquisa, confere, está registrada, coloca o número de eleitores, tem os requisitos lá, consulte seu advogado. Então, vai fazer uma pesquisa, então, as representações são sobre essas questões de propaganda, principalmente, certo? Nós tivemos um Aí, problema aqui, doutor, que um candidato a vereador divulgou uma pesquisa no Facebook. Ele meio que do nada, assim, ele pegou informação interna e divulgou sem autorização. Isso deu uma dor de cabeça naquela. porque a multa é muito alta, é a partir de R$ 50.000. A justiça penaliza mesmo, sabe? E aí, depois, essas são as representações principais. Também você pode responder direito de resposta, que é o direito de resposta. Se você atacou um candidato adversário, um partido adversário, esse candidato ou esse partido pode entrar na justiça pedindo que você veicule uma resposta desfazendo essa mentira. Essas são as representações mais simples. E aí tem as representações que podem levar à cassação de mandato e inelegibilidade, que são principalmente por compra de voto, né, que a gente chama de captação ilícita de sufrágio, nada mais é do que a compra de voto. Tem a ação por abuso de poder econômico, político ou uso indevido dos meios de comunicação social. Por exemplo, o que levou à inelegibilidade de Bolsonaro foi porque ele utilizou uma divulgação pela TV Brasil de um ato que a justiça considerou que era atentatório à justiça eleitoral. Então, esse ato foi considerado um abuso de poder político, o uso da máquina pública a favor da candidatura, e isso gerou inelegibilidade. Essa ação se chama AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que pode levar à inelegibilidade. E aí depois ainda pode responder, depois da campanha, 15 dias depois da diplomação, por uma ação de impugnação do mandato eletivo, que é por fraude, as cotas de gênero, por exemplo, fraude de cota de gênero, pode ajuizar uma dessas ações. Corrupção, pode gerar isso. Pode responder ainda por uma Caixa 2, né? Se você captou ou utilizou recursos ilícitos na sua campanha, você pode responder por uma ação, uma representação que a gente chama de representação do 30A, captação e gasto ilícito de recursos. Então, essas são as principais ações que podem levar à inelegibilidade, tá? E Doutor aí tem Caio, nós estamos sem tempo que acabou o nosso tempo, mas se quiser concluir, fica à vontade. Não, e aí só para fechar essa questão, vai ter uma resolução que agora, tratando só sobre os ilícitos eleitorais, a ministra Carmen Lúcia tá formatando, achei interessante isso, acho que vai ser uma inovação interessante, porque ela vai divulgar uma resolução resumindo esses principais ilícitos que levam à cassação de mandato. Perfeito. Obrigado, doutor. Daniel, e muito obrigado pelo bate-papo. Meu nome é Caio Vitor Barbosa, meu Instagram é Caio Vitor Barbosa e você me encontra no Barbosa Bezerra Lima, no site, nas redes sociais, Barbosa Bezerra Lima Advocacia, meu escritório, e à disposição sempre que você e seus alunos precisarem da nossa orientação, do nosso apoio. Um grande abraço.